queriam cantar mais, né? Mas agora não. Irmãos, nós vamos ouvir a palavra do Senhor exposta nesse momento, e nós estamos explorando nosso evangelista desde ontem, conosco, falou pela manhã. De bom grado aceitou o convite para falar agora. Festa desde ontem, né? Culto abençoado ontem, escola dominical muito produtiva hoje, e agora nós vamos mais uma vez acalentar o nosso coração, ouvindo a doce voz do Senhor. Vamos orar, abençoando a vida do nosso irmão. Pai, muito obrigado pela felicidade, privilégio de sermos chamados filhos do Senhor, de sermos contemplados por tão grande salvação, tão valorosa, e agora por podermos ouvir a tua voz. Portanto, use o teu filho, o poder e graça. Abra o nosso coração, a nossa mente, para que compreendamos a tua palavra. É no nome de Cristo, nosso Senhor ressurreto, que nós oramos. Amém. Amém. Senhor, meus irmãos, boa noite a todos. Como é bom estar na casa de Deus, né? E não sei você, mas por mim nós ficávamos. Tem um clamor aqui. Tem um clamor, nós vamos agradecer. Eu sei que não fosse hoje, mas vai a minha respondeu aqui. Como que é? A criança tem que ela. Ah, tá. Eu deixar de entender que as crianças vão nos deixar no ambiente aqui para ter um culto na sua linguagem, para serem também apresentadas e edificadas no nome do Senhor. As crianças podem então acompanhar aí a Claudiana, é isso? Claudiana, você pergunta, Claudiana. Desculpa, viu? Deus abençoe as nossas crianças, elas possam ter este momento proveitoso aprendendo a palavra do nosso Deus. Meus irmãos, como eu estava dizendo, se você, eu acredito que sim, o seu sentimento é o mesmo do meu. Acho que nós passaremos a noite toda depois de cantando ao Senhor. Como é bom louvar a Deus, como é bom engrandecer o nome do nosso Deus e louvá-lo em tudo que Ele tem feito. Como é bom, como o nosso coração se alegra quando nós estamos na presença do nosso Deus. Isso é gratificante para nós. Esta noite nós fomos agraciados com o nosso grupo de louvor, nos trazendo aquilo que as Escrituras declaram, uma verdade que é absoluta, que ninguém pode mudar, que não há alteração nessa verdade, que não há relatividade nessa verdade. Cristo ressuscitou. Esta é uma verdade que passará ainda mais, sei lá quantos anos, e essa verdade continuará sendo absoluta. Ele ressuscitou e Ele vive. Por isso nós nos reunimos para louvar esse Deus que foi crucificado. Sim, morreu, sim, mas diferente de tantos outros, Ele ressuscitou e está à destra do Pai. Ele vive para nos dar a vida, para que eu e você então desfrutemos dos benefícios que somente aqueles comprados pelo sangue de Jesus podem desfrutar. Louvado seja o nosso Deus. Meus irmãos, abramos a palavra do nosso Deus, Hebreus capítulo 3, do 12 ao 18 nós leremos. Hebreus capítulo 3, do 12 ao 18. O título dessa mensagem nós vamos chamar de um alerta, né, por causa da carta de Hebreus. Então cuidado com a incredulidade, persevere até o fim. Cuidado com a incredulidade, persevere até o fim. Então, leamos Hebreus capítulo 3, versículos 12 ao 18, diz assim
a palavra inerrante, inspirada do nosso Deus, por isso receba com fé. Tente cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada um ou cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornados participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi no dia da provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entraria no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? No 19, para a gente completar a leitura, vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Meus irmãos, a carta aos Hebreus tem uma carta de um grande mistério, até pelo seu autor. Quem escreveu? São diversas as possibilidades. Duas grandes possibilidades são aceitas na academia, que possivelmente foi o apóstolo Paulo ou o apóstolo Lucas, mas é uma questão puramente acadêmica devido ao seu conteúdo. Seja Paulo, ou seja Lucas, ou seja algum outro autor, o interessante é a mensagem dessa carta. A mensagem da carta aos Hebreus, ela traz nos seus capítulos a progressão da fé. Ela vai falar sobre a progressão da fé, que o crente deve sempre progredir na sua fé. Ele nunca pode se estagnar. E o autor aos Hebreus, ele alerta, ele faz alertas do começo ao fim ao cristão, ao crente, sobre a caminhada cristã. E no texto que nós lemos, ele faz um grande alerta sobre a incredulidade. O que é incredulidade? A incredulidade, ela é um resultado da falta de relacionamento com Deus. Ela é o resultado de uma fé não compreendida. Ela é o resultado de atitudes que parecem cristãs, mas de fato não são, porque falta um conhecimento, falta um relacionamento. E é quando as pessoas deixam de buscar o alimento espiritual, então se tornam incrédulas e acabam se rebelando contra Deus. Então nós vemos aqui o autor aos Hebreus, dentro dessa exortação, ele fazendo um grande alerta no seu começo, que se estende até o final. Cuidado! E certamente quando você está andando em alguns locais em que essa palavra aparece, cuidado! Quem está dirigindo, né? Cuidado! Curva, sei lá, trânsito de animais, cuidado! Curva muito fechada, ou então, gente, cuidado com obstáculo à frente, com obras à frente. O cuidado, ele serve para nos orientar e nos alertar de que tem um perigo à frente. Tá? É isso que a palavra cuidado significa. Cuidado tem um obstáculo à frente. Fique esperto, abra bem os olhos, preste atenção no seu caminho. E não é diferente aqui com o escritor aos Hebreus. Ele então, dentro do seu alerta, ele nos aponta aqui 4 coisas que nós devemos estar atentos. Eu quero me focar nessas 4 coisas que ele nos chama a atenção. A primeira delas é logo no versículo 12. Me permitam, irmãos, eu quero ler esse versículo 12 na versão NAA, que é uma versão um pouco diferente da área, a Nova Almeida atualizada, e ela diz assim: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso, mau e descrente, que se afaste de Deus vivo. Olha o alerta que o escritor faz aqui. Ele nos convoca um chamado à vigilância. A primeira coisa que ele faz aqui é nos convocar um chamado à vigilância. Ou seja, ele está chamando a atenção dos seus leitores para que eles vigiem, para que eles prestem atenção. Então vejam, vejam, prestem atenção, abram os olhos, percebam que não haja entre vocês um coração mau e infiel, um coração
interessante isso, porque o autor ele não faz um alerta para fora das paredes da igreja, mas um alerta para dentro da igreja. Ele não está falando com ímpios, ele não está falando com descrentes, ele não está falando com aqueles que não pertencem à comunidade. O autor escreve aos cristãos e por isso ele usa, vede irmãos. Então é para irmãos que ele está escrevendo, é para os seus, é para aqueles que convivem com ele que ele está escrevendo. Então nós temos que tomar cuidado. Há um alerta para um perigo real. Primeira coisa que ele faz, escreve ao seu segundo. Ele descreve que o problema é interno. Primeiro ele fala para a comunidade dos crentes, e segundo, o alerta que ele está colocando não é para fora das paredes, não é cuidado com o que está acontecendo lá no mundo, cuidado com as propagandas da internet, cuidado com os programas de televisão, embora isso também requer o nosso cuidado, mas ele está apontando para um problema que é interno, do qual eles deveriam se atentar, e por extensão eu e você. Qual é esse problema? Que vocês não tenham um coração mau e infiel. Ele aponta então para o coração. A incredulidade, o problema é o coração mau, um coração infiel. Então o problema não é externo, o problema é interno. Quando alguém se torna incrédulo, não foi porque veio de fora para dentro, mas o problema brotou de dentro para fora, por falta do relacionamento com Deus, por falta de entendimento da fé cristã, o desconhecimento do papel da igreja. Então o coração só botou para fora aquilo que estava dentro. O escritor aos Hebreus diz: cuidado, há um problema dentro de vocês que deve ser tratado. Não cultivem um coração incrédulo e infiel. Depois ele vai dar os exemplos que nós chegaremos lá, no que isso desenvolve. Então, comunidade dos crentes, o problema é interno, e ele traz então a consequência é grave. Porque o que acontece com o coração incrédulo e infiel? Causa um afastamento de Deus. Irmãos, comunidade dos crentes, cuidado com o coração mau e infiel, problema interno. Terceiro, para que vocês não se apartem do Deus vivo. A consequência da incredulidade é uma falta de comunhão com Deus, uma queda de comunhão, um afastamento do Deus vivo. O escritor Paulo de Cara, ele nos alerta de forma veemente. Cuidado. E com isso, meus irmãos, nós precisamos então fazer o quê? Examinar o nosso coração e perceber se há nele algum indício de incredulidade, de frieza ou de afastamento. E se isso está sendo detectado, é preciso então fazer o quê? Tratá-lo. Quando nós estamos com uma pequena dor de cabeça, ou latim, ou alguma dorzinha, o que a gente faz? Vamos ao médico, vamos procurar um remédio, vamos no posto de saúde para tratar aquilo, porque aquilo está nos incomodando. Da mesma maneira, se há um indício de incredulidade, nós precisamos tratar isso. Precisamos sanar este princípio de incredulidade tirado do nosso coração. Porque a consequência, o escritor dos Hebreus alertou, ela é grave. Resultará num afastamento do Deus vivo. E depois ele vai escrever isso no capítulo 4, mas de forma mais veemente, no capítulo 6, quando ele vai dizer que aqueles que provaram os benefícios da graça, aqueles que usaram, usufruíram da graça que os eleitos têm, e eles se desviaram, ele vai usar uma palavra que é gravíssima. É impossível que eles provem do dom do arrependimento outra vez. É uma regra muito grave. Então, tratar. A primeira coisa que ele faz é vigie. Tenham vigilância. Versículo 13, ele continua nesta progressão, nos encorajando ou nos alertando para o encorajamento mútuo, ao que ele diz no versículo 13, me permito de novo, eu quero ler na versão NAA, ele diz assim: pelo contrário, animem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Então aqui ele chama, ele convoca os crentes hebreus para que eles se encorajem um ao outro,
diário. A vigilância, ela precisa ser constante. Você precisa vigiar hoje, precisa vigiar amanhã, depois da manhã e todos os dias assim. Todos os dias nós precisamos estar em alerta. Todos os dias nós precisamos estar atentos, com os olhos bem abertos, porque o perigo, ele é iminente e também é todos os dias. Também é todos os dias. Então ele convoca, leva os irmãos aqui, os hebreus, para que eles cuidem uns dos outros e cuidem de forma diária. Não abaixem a guarda. E nessa luta que nós estamos travando com a nossa carne, nós temos que ser um bom boxeador. O boxeador, ele não pode abaixar a guarda, senão ele toma um golpe e vai ao nocaute. E muitos crentes têm ido a nocaute, dos grandes aos pequenos, porque baixaram a guarda e disseram: está tudo bem, eu estou crente hoje, então eu posso fazer isso, eu posso dar um passinho aqui, posso olhar aquilo, posso fazer aquilo outro, e baixaram a guarda, e então o nosso adversário, juntamente com a nossa carne, veio e dá um nocaute, e depois é muito difícil se levantar. Então ele diz: cuidado, vigiem todos os dias, ajudando um ao outro. Uma segunda coisa dentro disso aqui, no segundo ponto, ele vai falar da importância que há na comunidade quanto à exortação. A exortação aqui que ele convoca deve ser mútua e por meio da graça. Nós falamos um pouquinho isso na escola dominical, que nós devemos ajudar uns aos outros a chegar no final. Então, esta exortação do escritor é para que nós também exortemos uns aos outros. E viver em comunidade é isso, é olhar para o irmão que está fraco, ajudar no coração. Perceber que aquele irmão que está meio ausente, visitá-lo, discipulá-lo, caminhar com ele, pegar o celular, mandar uma mensagem e dizer assim: irmão, o hoje foi uma bênção, mas eu senti sua falta, eu pensei em você o tempo todo, eu queria muito que você estivesse lá para que nós nos alegrássemos juntos no Senhor. Fala dele, diga isso. Diga: olha, você é muito importante para a igreja ama você, nós sentimos a sua falta. Ou, de vez em quando é bom, aquele faltoso, aquele irmão que está meio manquitolando, está meio doente na fé, vamos até a casa dele fazer um culto lá, aparecer lá com o violão, aparecer lá com o grupo, vamos fazer um culto na sua casa. Vamos fazer um culto aqui hoje, estamos aqui, né? A igreja veio até a sua casa aqui hoje fazer um culto. Isso ajuda muito na caminhada, irmão. Nós devemos ajudar a levantar e não ajudar a enterrar. Aquele que está fraco, ele não precisa de crítica. Ele não precisa que nós joguemos mais uma pá de terra em cima dele. Ele não precisa que nós lembremos do estado dele. Pô, você está acabado, hein? Você está morto. Você não está vindo mais para a igreja? Você já virou turista? Ó, já tirou o seu nome do hall de membro. Ele não precisa dessas brincadeiras todas que não acrescentam em nada. Ele precisa de alguém que pegue na sua mão e o levante e o ajude a andar. Ele está fraco, ele está doente. E você que está são, precisa ajudá-lo. O escritor dos Hebreus, ele nos exorta isso. Ande, exorte o seu irmão, ajude-o, porque a comunidade é muito importante neste momento. E em terceiro, ele lembra do auxílio mútuo um ao outro. Por quê? Porque o coração endurecido é um grande perigo. E ele vai lembrar aqui que o coração duro, ele é um perigo muito grande para aqueles que se enfraquecem. E o engano no pecado, a não consciência do que é o pecado, endurece o coração. Se a pessoa está fraca, se ela não está robusta espiritualmente, ela vai se enfraquecer, ela vai se acostumar no estado que ela está, e ela vai então endurecer o seu coração dizendo: não, eu estou bem, não tem pecado nenhum na minha vida não, eu sou livre para fazer isso, não tem problema nenhum, eu creio em Deus, eu creio em Jesus. Até postei no meu status lá sobre a Páscoa, sobre a ressurreição, mas ela está com o coração endurecido no pecado. O pecado já não é mais uma agressividade na vida dela. Ela não entende os efeitos do pecado e ela não consegue enxergar no caminho que ela estava indo. E o escritor vai dizer mais aqui no final que o resultado do coração endurecido é semelhante
ao que aconteceu em Massá, no deserto, quando os israelitas endureceram o seu coração e por isso eles não desfrutaram do descanso do Senhor. Então ele nos exorta aqui no versículo 13 é isso: encorajem-se uns aos outros. O verso 14, ele nos lembra os leitores da carta e por extensão a nós, a necessidade de perseverar. Olha o que ele diz aí no versículo 14: porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Então aqui ele faz esse grande alerta: é preciso perseverar, é preciso continuar a caminhada, é preciso resistir a este coração duro e combater a incredulidade. Por quê? Porque há uma participação real em Cristo que é demonstrada pela fé, mas não uma fé mística, não uma fé qualquer, mas a verdadeira fé que é perseverante. E se nós realmente estamos em Cristo, se há uma participação nossa com Cristo, isso é demonstrado na fé. A fé, como diz o próprio escritor dos Hebreus, ela é, capítulo 11 descreve isso, né? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, não se espera. Então a fé ela é um indicativo de que realmente estamos em Cristo, de que realmente estamos caminhando, e a perseverança do crente vai ser visto se ele está perseverando ou não na fé que ele está demonstrando. Os nossos irmãos do passado, e o escritor dos Hebreus nos dá no capítulo 11 uma lista de alguns irmãos que perseveraram no caminho e demonstraram a sua fé. Ele vai citar lá de Abraão até outros homens, como Raabe e tantos outros. E o nosso nome deve estar nessa lista também, irmãos, de crentes que demonstraram fé no Senhor, independente da situação, independente das circunstâncias, independente se o momento é bom ou ruim, mas nós temos que ter um objetivo, e esse objetivo deve nos fazer perseverar na fé e tratar o nosso coração para que nós não sejamos incrédulos quanto ao que cantamos, quanto ao que pregamos, quanto ao que vivemos e quanto àquilo que pensamos acerca da fé. Isso é um cuidado que nós devemos ter. E para isso, o Escritor então ele nos lembra: exercite a sua fé. E como é que nós exercitamos a nossa fé? Somente sendo membro de uma igreja, tendo uma carteirinha, ou fazendo parte de um hall de membro? Não. Mas demonstrando no dia a dia que realmente aquilo que cantamos, aquilo que nós professamos, aquilo que nós realmente cremos, seja evidenciado em nossa vida, seja demonstrado em nossa vida, seja praticado por cada um de nós. E não são muitos os exemplos que nós temos nas Escrituras de homens de fé. Mas por que não falar de alguns deles, já que o escritor aos Hebreus nos dá essa lista? Por que não falarmos de Abraão, que creu, ainda quando as circunstâncias eram negativas, eram contrárias? Ele não podia ter filho, já era avançado de idade, sua mulher e ele. Não havia possibilidades, mas uma palavra foi dita a Abraão, e ele creu. E por isso, ele foi considerado e foi chamado de pai da fé. Por que não falar de Ana, que também, contra todas as circunstâncias adversas dela, não só físicas, mas também externas, ela creu no Senhor e Deus concedeu a Ana um filho? Por que não falar de Raabe, que aos olhos dos crentes, não seria uma cristã, não seria alguém que tenha comunhão com Deus, porque Raabe não era judia, Raabe tinha uma vida totalmente contrária dos padrões que nós determinamos. Raabe hoje não poderia se sentar no banco, porque Raabe era considerada imunda. Mas aquela mulher, ao receber os homens de Deus, ela de certo já ouvia falar do Deus de Israel, e ela abrigou aqueles
Por causa disso, Raabe foi poupada. E não só poupada da mortandade que aconteceu na sua cidade, mas também foi listada no livro dos heróis da fé. Por que não falar de homens dos profetas que abriram mão da sua vida por causa do reino de Deus, por causa da promessa do Messias? Por que não falar de Maria, uma jovenzinha com todo o seu sonho de casar, de ter filhos e de viver a sua vida, que ao receber a visita do anjo, conforme foi lida na nossa liturgia, ela creu que no ventre dela nasceria um filho, mas esse filho não seria um qualquer, não seria uma criança qualquer, uma criança como as outras, mas ali estaria o Filho de Deus. Irmãos, por que não falar de mim e de você, que no passado andávamos em trevas, tínhamos uma vida totalmente distinta daquilo que a palavra de Deus nos fala, mas um dia a palavra de Deus nos encontrou, naquele local, naquela hora, naquele momento, só você sabe, e a partir daquele momento você creu, contra a circunstância, na adversidade, quando não havia nenhuma possibilidade, você creu na palavra que você ouviu, e você está aqui hoje porque a sua fé foi exercitada. E é nessa fé que nós devemos perseverar no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A fé verdadeira, meus irmãos, é a fé perseverante. E a perseverança não salva por si só, mas a perseverança revela quem é salvo. Ela é um indicativo do eleito, do salvo. Contra todas as circunstâncias, ele persevera. Não importa se o mar está revolto, não importa se os montes são altos, não importa se na cidade da qual o Senhor disse que nos daria, na terra que o Senhor disse que nos daria, se os gigantes estão lá, se os frutos são enormes que nós não precisamos de 2 homens para carregar, Deus disse que nos daria, nós vamos até lá e vamos conquistar. Ficou claro para aqueles homens quem tinha fé verdadeira e quem não tinha. Então o escritor aos Hebreus nos lembra disso. Nós somos participantes de Cristo se de fato guardamos firmes e confiantes a fé que nos foi dada desde o princípio. E um terceiro indicativo aqui, meus irmãos, nós precisamos ter firmeza na confiança do nosso chamado inicial até o final. Porque quem chamou você, quem te chamou, não foi o pastor da igreja. Quem te chamou não foi o presbítero, não foi a irmã Maria, não foi nenhuma pessoa humana. Quem te chamou das trevas para a luz e disse: vem, segue-me, foi Jesus Cristo, o nosso Senhor. E aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completar até o dia final. Meus irmãos, creio. Jesus que te chamou, esse Jesus que te chamou, é o mesmo que vai te ajudar todos os dias da sua vida até o dia final. Por isso, perseveremos. Eu sei que os dias estão difíceis para nós, e diferente dos pregadores das boas notícias, não do Evangelho, mas das boas notícias humanas, dos coaches que tem por aí, desses pregadores da alegria, que dizem assim: não, vem para a igreja, tudo vai ficar bem na sua vida, tudo vai ficar maravilhoso, sua vida vai ficar um resort, você vai ter só felicidade, você vai cantar, vai pular, vai dançar, você vai sorrir, você vai ser o homem e a mulher mais feliz do mundo. Diferente disso, nós poderemos ter dias difíceis. Talvez o amanhã seja mais difícil do que o hoje na sua vida. Talvez você enfrentará lutas terríveis na sua vida. Mas saiba de uma coisa: diferente daqueles que não têm a Deus, em todas as lutas, em todas as adversidades, você terá a companhia do Senhor contigo. Ele não nos abandona, Ele não nos deixa, Ele está conosco como prometido. É o Emmanuel, o Deus sempre conosco. Ele vai estar com você quando você estiver bem, sorrindo. Ele vai estar com você quando você estiver chorando, passando por uma adversidade. Ele vai estar com você quando o normal, quando a lógica for contrária. Ele estará com você quando a bênção estiver do seu lado. Mas Ele estará com você quando o adversário estiver te tentando.
E quando você estiver fraco, Ele vai estar do seu lado, te fortalecendo, porque Ele é fiel. Ele é o nosso Senhor. E por isso, há motivos, meus irmãos, para que nós perseveremos e confiemos no Senhor com firmeza, porque nós não cremos em um Deus estático. A nossa fé não está em um Deus morto, não está em alguém que foi bom, uma boa pessoa, um bom mestre, um bom ensinador, mas ficou no passado. Não, a nossa fé está no Deus encarnado, no Filho de Deus, e que tudo o que Ele disse que ia fazer, Ele fez. E Ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Glória seja dada ao nosso Deus. E por fim, o escritor aos Hebreus, no versículos 15 a 18, ele faz um alerta ao povo de Deus, aos Hebreus, mas um alerta presente, com uma observação futura, mas com uma atenção no passado. Deu para pegar, né? Ele faz um alerta presente, com uma observação do futuro, né? Um olhar no futuro, mas também com um olhar no passado. E ele diz isso nos versículos 15 a 18. Veja só. Como se diz: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião, em que foram os que ouviram e mesmo assim se rebelaram. Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés, e contra quem Deus se indignou durante 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E a quem jurou: não entrariam no seu descanso, senão aos que foram desobedientes? Assim vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Meus irmãos, há aqui três observações que o escritor aos Hebreus nos coloca dentro da observação primária, que é: olhemos para o que aconteceu. Ele diz: cuidado com a incredulidade. Por quê? Porque a incredulidade te afasta de Deus. Ele diz: quer ver o exemplo disso? Vamos voltar no passado, na história, e vocês vão ver o perigo da incredulidade e o que causa, qual o resultado daquele que se afasta de Deus. Então ele usa aqui um exemplo negativo do passado. Ele diz que a geração que saiu do Egito ouviu Deus falar, viu os milagres de Deus, presenciou maravilhas, mas endureceu o seu coração. Eu te convido a ler um pouquinho disso só, lá no livro de Números, capítulo 14. Números, capítulo 14. Vamos ler só alguns versículos para a gente poder entender essa história aqui. Aqui no versículo 13, Deus diz para Moisés: Moisés, manda os espias olharem a terra. Os espias vão lá, olham a terra, né? 10 deles voltam o quê? Com os joelhos batendo um no outro, dizendo assim: a terra é boa, a terra é muito boa, mas tem gigantes, os frutos são enormes, dá para tem que pegar 2 homens para trazer um fruto, um cacho de uva, mas há muitos gigantes, os inimigos são muito grandes, nós não vamos conseguir pegar essa terra que Deus disse que nos ia dar. Não vai dar certo. Como diria, né? Molhou, não vai dar certo não. E eles fazem algo que enfureceu Deus. Além da incredulidade dos seus corações, eles fizeram o quê? Externaram essa incredulidade a ponto de contaminar todo o povo de Israel. Mas tinha 2, Josué e Caleb, que dizem: não, tem gigantes, realmente, eles têm verdade, eles disseram a verdade, tem gigantes. Os frutos realmente tem que precisar de 2 pessoas para pegar o cacho. Mas nós vamos subir, porque Deus disse que nos ia dar a terra. Mas mesmo assim o povo já estava em prantos, chorando e desejando voltar para o Egito. E então chegamos no capítulo 14, no comecinho, diz assim: levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: tomara tivesse morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. É porque nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam presas? Não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos
aos outros, levantemos o capitão e voltemos ao Egito. Olha só, meus irmãos, o que eles fizeram contra o Senhor. Eles viram Deus suprir as suas necessidades. Por 40 anos, as roupas não envelheceram, as sandálias dos seus pés não se desgastaram, não lhes faltou alimento a eles em momento algum. Eles eram aquecidos de noite do frio do deserto, eram refrescados durante o dia pelo Senhor no calor do deserto. Durante todo o tempo o Senhor livrou eles das mãos dos inimigos, porque eles não eram um povo de guerra, eles eram escravos. Ou seja, Deus cuidou deles como um pai cuida de um filho. Deus supriu tudo o que eles precisavam. E Deus disse: eu vou levar vocês para uma terra boa. E agora eles dizem: Deus é mau. Deus nos tirou de um conforto, chamaram a escravidão de conforto. Deus nos tirou de um estado bom para nos trazer a esta terra e matar nossas mulheres, matar nossas crianças. Que Deus é este? Que Deus é este que nos tira de um estado bom para um estado ruim? Meus irmãos, isso enfureceu Deus. O escritor aos Hebreus diz: isso enfureceu Deus. Então o escritor convoca eles: olhem para o passado e vejam um exemplo negativo. E então o escritor diz: há consequências para a desobediência. Eles não entrarão no descanso do Senhor por causa da rebelião que eles causaram. A incredulidade, meus irmãos, ela afasta-nos de Deus. Ela faz com que nós disseminemos no meio do povo de Deus essa incredulidade e nos rebeliemos ou causa uma rebelião contra o corpo de Cristo. Todo incrédulo, ele se afasta de Deus, ele leva outros a se afastar de Deus e ele se rebela contra a igreja de Deus. E por causa disso, meus irmãos, há uma consequência da desobediência. Lá no passado, eles não entraram no descanso do Senhor. O Senhor disse: eles não vão herdar a minha terra. Somente Josué e Caleb, e aqueles abaixo de 20 anos, que não foram contaminados ainda por estes, que entrarão. Mas toda essa geração vai perecer no deserto. E se cumpriu a palavra do Senhor. O que o escritor está nos dizendo aqui? Que aquele que se rebela contra Deus, aquele que é incrédulo contra a palavra de Deus, ele não desfrutará das bênçãos celestiais, preparadas desde a fundação do mundo para aqueles que creem no Senhor. Talvez, meus irmãos, a nossa geração esteja como a geração de Massá, a geração rebelde. Talvez o céu não seja mais essa expectativa. E elas dizem: para que ir para o céu? Para que esse Deus nos tira deste mundo que é tão bom, usufruir das delícias desse mundo, para ir para esse local onde tem que ficar cantando santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, uma roupa branca lá no céu, né, andando de um lado para o outro. Eu não quero essa coisa, não. Eu quero me desfrutar, eu quero me alegrar, eu quero dançar, eu quero cantar, eu quero comer de tudo, eu quero desfrutar de tudo isso. Rebeldes não entrarão no descanso do Senhor. Essa é a consequência para todo rebelde. E por fim, meus irmãos, o escritor ele diz que Deus culpa o incrédulo. E de que forma Deus culpa o incrédulo? Oportunizando que ele veja os milagres de Deus, que ele ouça a palavra de Deus, mas não creia. Não foi isso que o profeta disse, né? Deus cegou-lhes o entendimento, para que, vendo, não vejam, ouvindo, não ouçam, porque o incrédulo será, então, impedido disso. Ao contrário, né? Impedido disso. Então, cuidado com a incredulidade. Cuidado com a incredulidade. Eles ouvirão, mas não escutarão. Verão, mas não enxergarão, porque o coração endurecido negou esta graça que é concedida aos hebreus. Concluindo, meus irmãos, o perigo é real. A incredulidade está aí. Cai quem quer. O perigo está aí. Cai quem quer. Deus já mostrou
Se o perigo é real, a graça também é real. Se o perigo da incredulidade está aí, cai quem quer, a graça também é real e é disponibilizada a todos. A graça de Deus está sendo disponibilizada a todos. Deus, Ele expandiu o seu amor para que as pessoas se cheguem a Ele, crendo na mensagem da cruz, crendo no que nós acabamos de cantar nessa noite sobre a morte e a ressurreição de Jesus. A morte e a ressurreição de Jesus não foi um conto de Shakespeare. A história de Jesus não foi um conto de algum outro escritor como Drummond ou como Camões. Não foi uma poesia tão bela e tão cheia de charme de Cecília Meirelles. Não foi uma bela canção de algum autor, de algum escritor. A história de Cristo, a história de Jesus é real, é verdadeira. E eu e você devemos crer na palavra do nosso Deus. Meus irmãos, a incredulidade é sorrateira, mas Deus nos deu um meio de combatê-la. É perseverando na fé, é crendo na palavra de Deus, é tendo comunhão uns com os outros e também com o Espírito de Deus, é recorrendo ao Senhor, dizendo: Senhor, trata do meu coração, Deus me socorre, como o salmista clama, né? Senhor, a minha alma tem sede de Ti, me socorra, venha ao meu encontro, salva-me, ó Deus. Meus irmãos, o alerta nos dado é: responda a Ele hoje, nos dias que se chama hoje. Então, nesse dia que se chama hoje, creia, persevere e encoraje o seu irmão a perseverar na fé. Por quê? Porque aquilo que cantamos hoje, meus irmãos, todos os dias que cantamos hoje, essa verdade do Cristo ressurreto, aos eleitos do Senhor, aos comprados pelo sangue de Jesus, daqui a pouco será visto por todos eles. Nós estaremos diante do Rei dos Reis, daquele que foi morto, mas ressuscitou, e nós desfrutaremos por eternidade, de eternidades, de eternidades, de eternidades, da glória do Senhor. O povo de Deus deve perseverar, porque aqui é um ensaio do que vai acontecer na glória. Nós devemos perseverar, porque um alto preço foi pago por nós. Nós devemos perseverar, porque o nosso Mestre está voltando, o nosso Cristo está voltando, para que nós festejemos a grande Páscoa, ou a festa dos crentes, por toda a eternidade nos céus. Por isso, meus irmãos, perseveremos no dia que se chama hoje, para que desfrutemos da graça bendita do nosso Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Antes de nós orarmos, irmãos, vamos cantar ao Senhor novamente esse coro final que nós cantamos, porque Ele vive. Essa é uma verdade que nós precisamos cantar, é uma verdade que nós precisamos demarcá-la e precisamos de fato crer nessa mensagem que nós cantamos. Vamos lá cantar para encorajamento do nosso coração, para a edificação da nossa alma, mas para também divulgarmos essa verdade uns para os outros. Entendemos? Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida
noiva do Senhor, comprada pelo sangue de Jesus. Nos reunimos, Senhor, e te adoramos nessa noite, em verdade e em espírito. O nosso coração se alegrou, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos deu de cultuar a Ti, de expressar a alegria do nosso coração, de pertencer ao Senhor. E obrigado, Senhor, por ter falado aos nossos corações pela Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes. Obrigado, Senhor, pelas exortações nela presente. E obrigado porque a nós foi nos dada a graça bendita de Jesus. Esta graça, Senhor, que alcança o eleito, que alcança aquele por quem Cristo morreu. Obrigado, Senhor, porque neste domingo de Páscoa nós somos lembrados do que aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Que o Senhor enviou o seu Filho amado para morrer na cruz, para levar os nossos pecados sobre Ele, para expiar os nossos pecados, para nos justificar, para que assim a vida, para que assim, Senhor, sejamos libertos do pecado e então, Senhor, fôssemos salvos e tivéssemos os nossos nomes escritos no livro da vida, de onde ninguém apaga. Obrigado, Senhor, por se lembrar de cada um de nós. Obrigado, Senhor, por esta noite tão especial e tão gloriosa. Te louvamos, Senhor, te exaltamos e queremos continuar te adorando após este momento de culto, nas nossas casas, no trajeto de volta aos nossos lares, durante a noite, Senhor, ao amanhecer de segunda-feira, e durante toda a semana, e durante todo esse mês, e durante todo esse ano, e durante toda a nossa vida, Senhor, até o dia em que o nosso nome foi chamado para nos encontrar contigo, para viver eternamente o louvor e a adoração eterna. Senhor, crendo em nome de Jesus.